Fala galerinha da Pré, tudo bem com vocês? Professor Alô aqui, trazendo mais uma aula de matemática aí. A gente vai dar continuidade no nosso estudo de matrizes e determinantes, né? E a gente estava vendo, né, propriedades dos determinantes na nossa última aula, não é isso? Então a gente vai continuar aqui de onde paramos. Só deixa eu abrir aqui. A gente estudou então, né, pessoal? Acho que, se eu não me engano, 5 propriedades, 6 propriedades, né? A gente estudou então a propriedade da matriz transposta, né? Tô com o meu caderno aqui, ó. A gente falou então que matrizes transpostas, elas possuem o mesmo determinante que a matriz normal, né? Quando a nossa matriz ela tem uma fila nula, seja linha ou coluna, o determinante é zero diretamente pela aplicação do teorema de Laplace. Outra propriedade, né? Se a gente multiplicar uma fila por uma constante, o determinante fica multiplicado de k, né? Então, se você pegar aqui uma linha e multiplicar todo mundo por k, todos os elementos por k, o seu determinante vai ficar multiplicado por k, né? E a gente também viu a troca de filas paralelas, né? Se a gente trocar duas filas de lugar, o determinante troca o sinal, né? E se a gente tem filas paralelas iguais, como trocar duas filas paralelas de lugar vai fazer o determinante negativar e o determinante não deveria mudar, né? Tipo assim, se você trocar ABC com ABC, o seu determinante vai continuar sendo o mesmo, só que ele também vai continuar sendo, vai trocar o sinal. Então isso só é possível se o determinante for zero, né? Então a gente teria aqui o determinante de matrizes com filas paralelas iguais nulo. E a gente também estudou das filas paralelas proporcionais, né? Porque se você tem duas filas proporcionais, você pode deixá-las iguais por meio tirando a constante em evidência, né? A constante de proporcionalidade. Se você tira a constante de proporcionalidade em evidência, 2x, 2y, 2e, xyz. Aí você tira o 2 em evidência, fica xyz, xyz e seu determinante zero, né? Então, só dando uma resumidinha aí no que a gente falou na última aula, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, confere lá a nossa última aula de novo. Ou assiste lá se você ainda não assistiu, tá bom? Então a gente só tá repassando aí pelas coisas que a gente viu semana passada. E eu falei para vocês então que a gente ia começar a aula de hoje falando sobre o teorema de Cauchy, né? Que vai consistir aí da nossa próxima propriedade, tá? Que daí eu já não sei se é a 6 ou a 7. Vou chamar aqui então de propriedade 7, acho que a gente parou na 7. Vai ser então o teorema de Cauchy que se escreve, mas pronuncia Cauchy. Tá. O que esse teorema fala, pessoal? Ele fala assim: a soma dos produtos dos elementos de uma fila pelos cofatores dos elementos de uma fila paralela é zero. Forte afirmação, tá? Forte afirmação. Vamos escrever isso aqui. A soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer pelos
cofatores dos elementos de uma fila paralela é igual a zero. Qual é a ideia disso aqui, pessoal? Vamos pegar essa matriz aqui. 3, 4, 2, 1, 3, 5 e 5, 6, 7. Beleza? Aí, o que o teorema fala? O teorema fala que se eu pegar esses caras aqui, ó, 3, 4 e 2, e eu multiplico o 3 pelo cofator do 5, o 4 pelo cofator do 6 e o 2 pelo cofator do 7, e se eu somar tudo isso aí, vai dar zero. Tá bom? Por que que isso acontece? Porque vamos só colocar índice nos elementos, senão isso aqui vai virar uma bagunça. Ó. A gente tem aqui o A11, tá? Que vai ser o 3. A gente tem o A linha 1, coluna 2. A gente tem o A13. O A21, A22, A23 e o A31, o A32 e o A33. Então, o que o teorema do Cauchy está falando é que se você pegar aqui o A11 e multiplicar pelo A31, somar com o A12 mais o vezes, né, o A32 mais o A13 vezes o A33, né? Então, estou pegando aqui elementos, 3, 4 e 2, e eu estou multiplicando eles pelos cofatores, né, desse. Então, isso aqui, pessoal, ó, 3 vezes A31 mais 4 vezes A32 mais 2 vezes A33, esse vezes o cofator desse, esse vezes o cofator desse, esse vezes o cofator desse. Isso aqui é a mesma coisa que se a gente estivesse calculando o determinante dessa matriz. Tá? Se você vai calcular o determinante dessa matriz aqui, e vamos supor que você vai calcular pelo teorema de Laplace e você escolhe essa linha aqui, como é que vai ficar o determinante disso aqui? Vai ser 3 vezes o seu cofator, mais 4 vezes o seu cofator, mais 2 vezes o seu cofator. Beleza? E essa matriz aqui tem como determinante isso. E isso vale zero. Porque essa matriz aqui ela tem duas filas paralelas iguais. Então, essa linha aqui, 3, 4, 2, é igual a essa linha aqui, 3, 4, 2. Então, o determinante dessa matriz é imediatamente zero. E se esse determinante aqui vale zero, significa que 3 vezes o seu cofator 3 vezes o seu cofator, mais 4 vezes o seu cofator, mais 2 vezes o seu cofator é zero. Só que essa sentença aqui é justamente a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer pelos cofatores dos elementos de uma fila paralela, né? Então, se eu pegar esse cara e multiplicar por 5, esse cara multiplicar por 6, esse cara multiplicar por 7 e somar tudo, vai dar o mesmo valor numérico do determinante dessa matriz que tem duas filas paralelas iguais e que, portanto, é zero, tá? E esse aí que seria o teorema de Cauchy. Beleza? A demonstração, pessoal, é basicamente isso, tá? Aqui eu mostrei, né? Eu não demonstrei, mas
Para demonstrar, ao invés de você fazer com número, você faz com elementos genéricos, né? Tá? Mas eu só tô mostrando isso aqui porque eu não vou demonstrar isso aqui não, porque não vale a pena, tá? A gente tem que saber só o, o significado do teorema, tá? Mas a demonstração ela é basicamente isso, só que em vez de usar número, a gente usa variáveis, tá bom? Então esse que seria o teorema do Cauchy aí. Não que seja um teorema muito importante, tá, pessoal? Esse teorema aqui, deixa eu explicar para vocês. Esse teorema aqui, ele permite, futuramente, a gente demonstrar outras coisas, tá? Então, existem coisas mais simples de determinantes que a gente usa no dia a dia, tá? Cuja demonstração vem daqui. Então, eu sei que parece que esse teorema de Cauchy aqui ele é muito complicado, muito estranho, coisa do tipo, tá? Mas, tipo assim, a utilidade dele não é nem o teorema de Cauchy, tipo assim, não é nem usar isso aqui por isso só. Tipo assim, a utilidade dele é a gente usar ele para demonstrar outros resultados mais simples, tá bom? Mas, tipo assim, que pra gente demonstrar, a gente precisa passar por ele. Por isso que eu tô passando ele aqui, como uma propriedade, tá bom? Mas o teorema em si, ele não é muito importante. Entenderam? É isso que eu quero dizer. Porque agora, ó, a gente vai para uma próxima propriedade aqui. Beleza? Que é a propriedade, então, 8, né? A gente parou na 8 aí. Depois a gente fala mais sobre o teorema de Cauchy. Ele vai acabar aparecendo aí eventualmente em alguma coisa que a gente vai tentar demonstrar. Mas como eu disse, não é para vocês descabelarem com isso aqui, tá bom? Olha, entende o teorema e passa, tá? Vamos aqui para a propriedade de 8. A propriedade 8 diz respeito à adição de determinantes. Então, do que consiste essa propriedade? A gente tem isso aqui, pessoal, ó. A, B. Ó, A, B, C, D, E, F, né? E aqui no meio a gente tem U mais V, W mais Z e X mais Y. Tá? Então, a gente tem esse determinante aqui, ó, dessa matriz 3x3, né? E a propriedade diz que a gente pode pegar esse determinante aqui, ó, e decompor ele em dois determinantes. Então, o determinante dessa matriz aqui vai ser igual ao determinante dessa matriz aqui, mais o determinante dessa matriz aqui. Então, esse determinante aqui, você pode quebrar em dois. Beleza? Qual que seria, né, a demonstração dessa propriedade? Se você vai fazer o determinante dessa matriz aqui, ó, vamos fazer o determinante dela utilizando o teorema de Laplace com base nessa coluna. Então, aplicando o teorema de Laplace aqui, a gente vai ter, ó, que elemento vezes o seu cofator, que eu vou chamar de usão, tá? Usão vai ser o quê, pessoal? Ó, usão é o cofator desse elemento, né? Então, a gente vai omitir essa linha e essa coluna,
E olha lá a matrizinha aqui, 2 por 2 que vai formar, ó, CFDE, ó, né? Então, esse U aqui, ele é o determinante dessa matriz CDEF, tá? É o cofator aqui. Mais, aí, esse elemento vezes o seu cofator, que a gente vai chamar de Wzão, mais esse elemento vezes o seu cofator, que a gente vai chamar de Xzão. Beleza? Fazendo a distributiva dos cofatores aqui, a gente conclui que o determinante dessa matriz aqui, ele é U vezes Uzão, né? Mais V vezes Uzão, mais Wzinho vezes Wzão, mais Zzinho vezes Wzão, mais Xzinho Xzão, mais Yzinho Xzão. Né? Então, fazendo essa distributiva aqui, reorganizando nisso, a gente tem que esse determinante aqui, ele é Uzinhozão mais Wzinho, Wzão mais Xzinho, Xzão, que é o determinante dessa matriz, calculado por essa coluna, com o teorema de Laplace, somado com o determinante dessa matriz aqui, calculado por essa coluna, pelo teorema de Laplace. Tá bom? Isso aqui, pessoal, parece mais difícil do que realmente é. Tá? Eu vou mostrar isso aqui em um exemplo numérico para vocês, tá? Para vocês verem que o negócio é mais simples que isso, tá? Vamos pegar aqui uma matriz. Vamos pegar essa matriz aqui, ó. 1, 7, 1, 2, 8, 5. 3, 1, 6. Tá? Inventei aqui uma matriz qualquer. Se a gente pegar essa matriz aqui e falar o seguinte, ó. Que essa coluna aqui, ó, o 1 é 1 mais 0, o 2 é 1 mais 1 e o 3 é 1 mais 2, por exemplo, tá? Então, eu peguei essa coluna aqui, quebrei ela em uma soma que eu montei do jeito que eu quis. O que importa é que a soma deu esse resultado aqui. Né? Então, por exemplo, eu poderia ter escrito 1 como meio mais meio, mas eu escrevi como 1 mais 0, tá? O 2 eu poderia ter escrito como meio mais 1,5, mas eu escrevi como 1 mais 1, tá? Eu só peguei essa primeira coluna e quebrei ela em uma soma, do jeito que eu preferi, tá? Então, esse determinante aqui, ele vai ser igual à soma desses dois determinantes aqui, ó. 1, 1, 1, 7, 8, 1, 1, 5, 6, mais 0, 1, 2, 7, 8, 1, 1, 5, 6. Tá? Porque eu peguei isso aqui, quebrei numa soma, e a partir da soma eu reparti os meus determinantes. Nesse determinante aqui e nesse determinante aqui. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o determinante disso aqui. Em seguida, eu vou calcular esses dois determinantes para mostrar para vocês que a soma desses dois determinantes dá o mesmo que o determinante desse cara aqui. Beleza? Beleza. Então, vamos para esse determinante aqui, ó. 1, 2, 3, 7, 8, 1, 1, 5, 6. Aí, eu vou calcular esse determinante, então, pela regra de Sarrus ou Sarri, né? Ó, vou repetir aqui e vou fazer. 1 vezes 8 vezes 6,
mais 7 vezes 5 vezes 3, mais 1 vezes 2 vezes 1, menos 3 vezes 8 vezes 1, menos 1 vezes 5 vezes 1, menos 6 vezes 2 vezes 7. Aí a gente tem que fazer essa continha. 8 vezes 6, 48. 7 vezes 5, 35, né? Vezes 3, 105. 1 vezes 2 vezes 1, 2. 3 vezes 8, 24. 1 vezes 5 vezes 1, 5. E 6 vezes 2, 12. Vezes 7, 84. E aí a gente soma todo mundo. 48 mais 105 mais 2, menos 24, menos 5, menos 84. Encontrei aqui 42. Então, o determinante dessa matriz aqui é 42. E agora eu vou calcular o determinante dessa e eu vou somar com o determinante dessa. Tá bom? Aí, pessoal, ó, eu acho que se a gente fizer assim, vai dar mais trabalho do que fazer esse determinante aqui. Eu acabei de ter uma ideia, olha só, em vez da gente quebrar a nossa matriz nisso aqui, vamos quebrar ela nisso aqui, ó. Beleza? Então, ao invés de eu separar isso aqui em 1 e 0, eu separei em 1 e 0, né? 1 e 0. Só que em vez de eu separar em 1 e 1, eu vou separar em 0 e em 2. E essa última eu vou separar em 0 e em 3. Tá? E o que eu fiz? Eu peguei esses dois caras aqui, ó, e troquei por 0. E eu vou somar com esses dois caras aqui, ó. Com o 0 no lugar do 1 aqui. E o 2 e o 3. Tá? Porque aí eu posso quebrar essa matriz de novo. E aí eu vou ter 3 matrizes, ó. 5, 6 mais 0, 2, 0. 7, 8, 1. 1, 5, 6 mais 0, 0, 3. 7, 8, 1. 1, 5, 6. Então, eu separei por meio da propriedade da adição a minha matriz em 3. E por que eu separei em 3? Por que eu achei que separar em 3 era mais fácil do que separar em 2? Porque agora eu tenho 3 matrizes que possuem colunas com um único elemento, ó. Que a gente pode aplicar o teorema de Laplace aqui e vai sair lindo. Tá? A gente vai aplicar o teorema de Laplace nessas colunas aqui desses determinantes. Então, o determinante dessa matriz vai ser 1 vezes o cofator de 1, que é o determinante dessa matrizinha aqui, ó, 8, 6, 5, 1. Aí eu vou somar com 2 vezes o cofator, né? Quem que é o cofator do 2, ó? É o determinante dessa matrizinha aqui, ó, negativo, né? Porque o 2 está nessa posição aqui. Então, vai ser menos 7, 1, 6, ó. E eu vou somar com 3 vezes o cofator do 3, que é o determinante dessa matriz aqui. E a gente faz então, ó. 8 vezes 6, 48, menos 5. É o resultado disso aqui. O resultado disso aqui vai ser menos 2 vezes 7 vezes 6, 42, menos 1. Mais 3 vezes 7 vezes 5, menos
8. 48 menos 5, 43. Aí 42 menos 1, 41. Vezes menos 2, 82. E 35 menos 8 vai dar 27. Vezes 3, 81. E a gente tem 43 menos 82 mais 81. Vai dar aí 42, né? Conforme previsto inicialmente, tá? Daí eu achei melhor a gente quebrar em 3 matrizes, ó, justamente para ter colunas com um único elemento e o restante todo zero, tá? Mas se eu fizesse o determinante disso e somasse com o determinante disso, também ia dar o mesmo 42, porque a gente está aplicando a propriedade da soma de determinantes nisso aqui, tá bom? Então, basicamente, você pode pegar o seu determinante e quebrar ele em somas de determinantes, respeitando, né, esse princípio da propriedade da soma, tá bom? Que é isso aqui. Ó, você quebra uma fila em uma soma e separa os determinantes, tá? Não tô falando que vai ficar mais fácil. Eu tô falando que você pode fazer isso. Nem sempre vai ser mais fácil fazer assim. Como vocês podem ver aqui, eu tive mais trabalho. Eu tive que calcular mais determinantes, né? Do que simplesmente aqui abaixar a cabeça e fazer conta, né? Só que essa propriedade é uma operação possível de se fazer que talvez salve, tá? Não estou falando que vai deixar seu trabalho mais fácil, mas às vezes vai. Nem sempre, mas às vezes pode deixar mais fácil. É uma operação possível de se fazer, tá bom? Beleza. Próxima propriedade. A próxima propriedade, pessoal, essa sim é boa. É a propriedade, né, o teorema da combinação linear. Teorema da combinação linear. Essa propriedade, sim, é interessante a gente conhecer, tá? O que essa propriedade fala? Ela fala que sim, que se uma matriz quadrada tem uma linha ou coluna que é combinação linear das outras, então o determinante é imediatamente zero, tá bom? Então vamos escrever esse teorema, antes de tudo. Vamos colocar aqui então, ó. Se uma matriz quadrada M, né? N por N aí, tem uma linha ou coluna que é combinação linear de outras, então det de M é igual a zero. Beleza? Ó, dá uma olhadinha aí no teorema. Combinação linear, pessoal. Que é combinação linear, né? Lá quando a gente vai resolver um sistema pelo método da adição, lembra que a gente fazia assim, ó? Vamos pegar uma equação, vamos multiplicar todo mundo por 2 e depois a gente subtrai de outra, né? Lembra que a gente fazia isso? Combinação linear é basicamente isso aí, tá? Tipo assim, vamos pegar essa matriz aqui.
Tudo bem? Dá uma olhadinha para essa matriz, ó. Se a gente pegar essa coluna e multiplicar por 2, certo? E somar com essa coluna aqui vezes 3. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 2 e pegar isso aqui e multiplicar por 3 e somar, vai dar exatamente essa coluna aqui. Dá uma olhadinha aí. Tudo bem? Então, ó, 4 mais 3, 7. 6 mais 6, 12. 8 mais 15, 23. Então, isso que é combinação linear. Beleza? Se você pegar aqui essas colunas ou linhas e multiplicar por qualquer constante e juntar, você tem aí uma combinação linear, tá bom? Olha só, vamos pegar aqui o x e o y. São duas grandezas. Aí o x você multiplica por a e soma com o y multiplicado por b. Isso aqui é o que a gente chama de combinação linear entre x e y. Combinação, porque a gente está juntando o x com o y, tá? E linear, porque a gente não está mudando o expoente do x e do y. Bom, se a gente falar assim, ó, estão vendo essas duas grandezas aqui? Se a gente juntar elas assim, ax mais by ao quadrado, isso aqui não é uma combinação linear disso. Porque o linear vem do fato que a gente não está mudando o grau aqui, ó. O grau do x é 1 e o grau do y é 1. Então, por exemplo, x e y. 2x mais 4y é uma combinação linear de x e y que a gente pode fazer. Tá? 3x menos y é outra combinação linear que a gente pode fazer com x e y. E x mais y ao quadrado não. X mais y ao quadrado deixa de ser uma combinação linear porque justamente o nosso x, o nosso y está ao quadrado, né? O linear está associado a coisas do primeiro grau, beleza? Então, se você tem aqui uma coluna que é a combinação linear das outras, então justamente você tem que seu determinante é zero. Por quê? Porque, pessoal, olha isso. Se a gente pegar esses 7, 12 e 23 e quebrar eles nisso, certo? Então, eu quebrei esses caras aqui, nisso aqui, nessa soma, na soma de 2 vezes 2, de 2 vezes 3, né? Eu posso pegar esse determinante e separar ele. Não é, ó? Então, eu peguei esse determinante inicial e quebrei ele em 2. E aí, eu tiro 2 em evidência daqui e eu tiro 3 em evidência daqui. Então, esse determinante é 2 vezes esse determinante aqui. Mais 3 vezes esse determinante aqui. É 2, né? Não, é 1. Aqui eu errei, ó. É 1, 2, 5. 1, 2, 5. 1, 2, 5. Então, esse determinante é zero porque essas duas filas são paralelas iguais. E esse determinante é zero porque essas duas filas são paralelas iguais. Então, esse cara é zero, esse cara é zero. O que faz com que esse determinante seja zero e, consequentemente, esse determinante zero também. Tá bom? Então, se uma coluna ou linha é combinação linear das outras, o seu determinante ele é imediatamente zero. Tudo bem? Então,
essa daí é a próxima propriedade, tá bom? Da combinação linear. Isso aqui ajuda em algumas questões, porque às vezes ele te dá um determinante extremamente trabalhoso de se calcular, mas você percebe que na sua matriz tem combinação linear. E o que você conclui? Você conclui imediatamente que seu determinante é zero, tá bom? Então, é mais ou menos essa daí que é a ideia. Beleza? Bom, galera, vou aqui cortar para a próxima parte do vídeo, que a gente vai falar sobre a próxima propriedade, que é o Teorema de Jacobi.